Fala galera, beleza? Marlon aqui e tô gravando esse vídeo hoje para compartilhar com vocês um pouco sobre o meu processo de transição de carreira. Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu sou formado em análise de sistemas e ali pelo ano de 2014, para ser mais objetivo, eu mudei definitivamente de área. Eu deixei a operação da empresa que eu trabalho hoje, no qual eu atuava como gerente, líder de projetos, né, de operação, e passei a atuar junto ao corpo de RH, a área de people dessa mesma empresa. E todo esse movimento ele tem bastante aprendizados, né, bastante crescimento pessoal, autoconhecimento. Então, queria trazer um pouquinho para vocês aqui do que foi essa transição de carreira. Transição de carreira é um tema hoje bastante procurado, bastante comentado, né? As pessoas se mostram cada vez mais inquietas com o status quo, com aquilo que elas estão fazendo, buscando cada vez mais fazer aquilo que faz o coração de verdade bater. Isso é muito doido, porque lá atrás, eu não acreditava muito nesse lance de que você acorda de manhã, né, ao acordar de manhã e sentir que você está fazendo algo que faz teu coração bater, você vive uma vida então de equilíbrio, uma vida em flow. Eu achava tudo isso baboseira, né? Eu vivia com aquela famosa síndrome do Fantástico, né? Tocava a música do Fantástico Domingo, já me dava uma dor de barriga, uma inquietação do porquê a segunda-feira estava chegando, né? E no fundo, eu não trabalhava com aquilo que eu gostava. Aliás, eu tinha um grande incômodo, era muito trabalhoso para mim realizar as funções que eu tinha que realizar. Não era natural, não era algo que fluía. Então eu tinha esse incômodo, né? Essa vontade de não levantar na segunda-feira. E desde que eu mergulhei em todo o processo de autoconhecimento, e eu fiz isso muito cedo, né? No começo da minha grande jornada de carreira, eu sempre me envolvi com o autoconhecimento e fui buscando cada vez mais ferramentas, estratégias, métodos que me ajudassem a compreender mais sobre mim. E ao compreender mais sobre mim, eu conseguia então compreender coisas que de verdade agregavam valor para mim e que de verdade eu gostaria de fazer. Esse movimento todo foi muito interessante, muito desafiador, porque quando você se dispõe a fazer uma transição de carreira, o que acontece é que instantaneamente as tuas crenças começam a falar mais alto para você. Eu acho que ninguém aqui escolhe uma profissão, né? Se você é da minha geração, provavelmente você não escolheu a tua profissão pensando em fazer uma transição de carreira. Você escolhe uma profissão porque lá atrás você achou, acreditou ou foi influenciado de que aquela jornada ou aquela linha, né, de trabalho faria sentido na tua vida. E quando você se permite abrir a tua mente, você permite ver de verdade aquilo que faz sentido para você. Não só de autoconhecimento, aliás, isso também é autoconhecimento, mas o fato de morar fora do Brasil, de ter essa oportunidade de fazer um intercâmbio, eu fui depois viver fora a trabalho, mas o intercâmbio é uma grande imersão dentro de si, que permite você olhar as pessoas por diferentes perspectivas, você conviver com pessoas que falam disso, né, de fazer aquilo que amam com mais naturalidade. Né? A gente vive uma cultura ainda, a cultura brasileira é uma cultura muito baseada em crenças do passado. Né? A gente segue muito as ideologias de que temos que ser engenheiros, temos que ser advogados, médicos, as profissões que são nobres. Acho que já mudou muito isso, mas na minha época de vestibular, isso era muito forte, né?
era olhar para as pessoas que estavam cursando engenharia, os médicos, aquele é filho de médico, aquela é filha de advogados. E você acaba muitas vezes indo aonde a manada está, e não necessariamente onde o teu coração quer ir, ou a tua alma, né? Existe talvez o caminho da manada e o caminho da alma. E para você se engajar nesse caminho da alma, você precisa pôr à prova a tua coragem, você precisa pôr à prova a tua vulnerabilidade, você precisa pôr à prova os teus defeitos, o teu lado sombra, para que você possa então se aproximar daquilo que faz sentido. Eu experimentei muita coisa, né? Eu trabalhei como programador da .NET, eu escrevia código, aquilo não me dava barato, mas dentro de um contexto onde estudava-se isso, eu achava que eu deveria seguir essa profissão. É tão louco que se eu pensar na primeira profissão que brotou na minha cabeça ainda quando criança era ser paleontólogo. Eu queria estudar, aprender sobre dinossauros. Olha que doideira. E existem algumas teorias, inclusive, que falam sobre propósitos de vida, né? Eu não sei se você que está me ouvindo aí já exercitou buscar qual é o teu propósito, né? Rabiscar, escrever alguma coisa nesse sentido. Por que você está aqui, né? Por que você veio nesse mundo? E existem algumas linhas de raciocínio sobre propósito de vida que faz a seguinte pergunta para você: qual era ou quais foram as suas primeiras tomadas de decisão relacionadas à profissão? Ou quais foram as primeiras brincadeiras que você exercia com mais naturalidade enquanto criança? Ali dentro dessas pequenas brincadeiras ou decisões moram os seus mais profundos desejos, os desejos de alma. E isso é muito interessante porque quando eu olho para trás, faz muito sentido eu fazer o que eu faço hoje. Hoje eu trabalho, eu lidero uma frente, né, numa multinacional focada aí em pessoas, em liderança, em cultura. E uma das coisas que mais me dá barato é essa capacidade de sair do subjetivo e vir para o racional com um conhecimento que não é natural para as pessoas. Não é natural você falar de conexão, de alma, de empatia, né? Não é natural. Não é natural você falar sobre vulnerabilidades. E uma coisa que me dá muito barato é transformar esses assuntos não naturais em algo estruturado, que faça sentido para as pessoas desse contexto profissional, tecnologia. Isso é muito bacana. Isso também mostra que tudo que a gente faz na vida não é jogado fora, porque hoje o trabalho que eu realizo, ele é 100% voltado a pessoas, a facilitar as jornadas das pessoas no mundo corporativo de tecnologia. E o fato de ter cursado uma faculdade de computação, de TI, me ajuda muito a ter esse tipo de raciocínio, me ajuda muito a navegar nesses dois mundos, no mundo mais subjetivo, um pouco mais emocional, me trazer para o mundo mais racional as coisas. Então, nada é por acaso, né? Nenhum conhecimento joga-se fora. Mas é muito interessante que quando você passa a realizar aquilo que faz sentido para você, como as coisas fluem com mais potência, com mais naturalidade. Os saltos que você dá em sua vida, eles são extremamente assim, espetaculares. Se a gente for pensar num contexto de carreira, quando eu tomei a decisão de verdade mergulhar naquilo que eu queria fazer, obviamente você ganha algumas coisas e você congela outras. Às vezes você congela a promoção salarial, às vezes você congela oportunidades que você teria enquanto exercia o papel na outra hora, e isso muitas vezes são as limitações que as pessoas colocam para não fazer aquilo que elas fazem. Então, assim, eu tenho uma oportunidade de fazer aquilo que eu amo fazer com muita paixão à minha frente. Eu não me engajo nisso, por quê? Porque eu acabei de receber um salário, R$300 a mais no meu salário, e causa aquela sensação de preenchimento de necessidades.
e eu deixo de fazer de verdade aquilo que faz sentido para mim, aquilo que dá brilho nos meus olhos, aquilo que me dá leveza na vida. Eu conheço inúmeras pessoas que fazem o que fazem hoje simplesmente porque a sociedade o colocou naquele lugar. E quando eu digo a sociedade colocou naquele lugar, eu não quero dizer não que por falta de oportunidade, simplesmente por abaixar a cabeça e não se conhecer, eu me coloco nesse lugar. E me colocar no lugar onde não faz o meu coração bater, me leva a um patamar do que, gente? De desconexão. Eu não me conecto comigo mesmo, não me conecto com meus valores, com as minhas necessidades e, quiçá, consigo usar as minhas forças. Porque, veja bem, a nossa raiz, da onde vem a nossa energia, se você quer produzir motivação, se liga no que eu vou te explicar. Tudo começa por uma sequência de necessidades, as 6 necessidades humanas: certeza, incerteza, significância, conexão e amor, contribuição e crescimento. Essas 6 necessidades humanas, elas devem ser preenchidas constantemente. Uma vez que essas necessidades são preenchidas, você passa a exalar valores, aquilo que é importante para você. E dos teus valores brotam as tuas forças, e das tuas forças vem a motivação, o engajamento e a ação. Então, esse caminho, esse movimento, ele precisa receber combustíveis poderosos, combustíveis, nutrientes, gasolina aditivada, para que você consiga entrar nessa erupção de energia, de fazer acontecer as coisas. Muitas vezes as pessoas me perguntam, eu vejo muitas queixas relacionadas à desmotivação ou até questões de como é que eu priorizo uma tarefa. A falta de priorização ou não querer fazer algo tem a ver com que esse algo não reflete, não abastece aquilo que é mais importante para você. E foi através dessa percepção, dessa conscientização, que eu fui construindo todo um caminho para chegar onde eu estou hoje, para fazer aquilo que eu gosto. E olha que interessante, né? De analista de sistemas, eu passo a ser head de uma área focado em cultura, liderança, em segurança emocional, em coaching, dentro de um corpo gigantesco de RH, de people. Não é muito doido isso você pensar? Como é que você sai de um lugar tão diferente, tão estranho para esse momento? E para mim só tem uma coisa que conecta esses mundos: o autoconhecimento. É você se permitir a se conhecer mais. Uma transição de carreira, para que ela seja realizada, você precisa ter uma clareza muito poderosa sobre o que você quer. Porque caso contrário, essa transição ela vai te levar a um outro lugar que vai te satisfazer momentaneamente e daqui a 3 meses você vai estar se queixando novamente sobre aquilo que você quer fazer. Então, o autoconhecimento nessa jornada é extremamente importante. Mesmo se você estiver dentro da empresa, ou se você quiser sair para uma outra empresa, se permita a se conhecer, se permita, antes de tomar uma decisão, fazer uma reflexão com você mesmo. Contrate alguém que te apoie, que te provoque, que te auxilie nesse processo, que faça perguntas corretas e não simplesmente concorde com a tua causa, não simplesmente jogue gasolina na sua inquietação. Muitas vezes, querer sair de um lugar é um feedback de que você não está sabendo lidar com aquele lugar. Sabe quando que eu saquei que eu poderia fazer transição de carreira? Quando aquilo que eu queria fazer fora da área que eu estava já era feito naquele lugar com excelência. Então muitas vezes as pessoas vêm ou já vieram até mim pedindo uma oportunidade ou dizendo, pô, como é que eu faço para trabalhar com você? A primeira coisa que eu verifico é, isso que você quer fazer aqui comigo, você faz aonde você está? Porque caso contrário, fala sério. Você vai trazer alguém para trabalhar com você de que simplesmente está tapando um buraco fazendo esse movimento? Porque lá ela não tem esses feedbacks, lá é uma pessoa que ela não tem empatia, ela não lida com as pessoas de forma poderosa. Então, esse é o ponto de coerência, né? A transição de carreira te conta
com muita propriedade que você está pronto, que você está pronta quando aquele local já está preenchido suficientemente com as tuas atitudes, as suas ações. Aí sim você está pronto para ir para o próximo nível, ir para uma mudança. Mas se você está saindo, deixando aquele contexto, aquele local, porque você está, de uma forma ou outra, insatisfeito, triste, amargurado, irritado, isso é um grande sinal de que ainda tem ouro ali a ser descoberto. É óbvio que existem situações em que você está em atrito, um desgaste gigantesco e é preciso dar um break, é preciso sair, é preciso tirar o pé. Super entendo isso. Eu já passei por situações dessas estressantes no mundo corporativo. Mas hoje, refletindo essas situações, se eu pensar lá atrás, situações em que eu pedi demissão de empresa, tinha muito sobre a minha pessoa ali. Tinha muito sobre eu não conseguir lidar com opiniões contrárias, receber feedbacks, ou lidar com pessoas difíceis, inclusive. Então, uma transição de carreira, para que ela aconteça de uma forma poderosa, leve, e ela se prolongue na tua jornada, ela precisa ser ecológica. Ela precisa ter essa sabedoria de que agora deu. E se eu tiver que sair daqui e ir para uma outra empresa, tudo bem, mas eu vou fazer isso acontecer. Essa foi a sensação que eu tive quando eu sentei para tomar um café com o vice-presidente da empresa, na época, o vice-presidente de RH da empresa, e disse para ele que eu queria fazer transição e não importava se não tivesse espaço ali. Eu faria em outro lugar, mas eu estava obstinado a isso. Quando você faz esse movimento sem impor condições para o local onde você está, você demonstra a maior maturidade possível de que você está pronto, de que você está pronta para fazer um movimento diferente. Eu lembro claramente quando eu verbalizei de que eu quero esse movimento, eu quero focar em coaching, eu quero focar em liderança, eu quero focar em pessoas, e tá tudo bem se aqui não tem espaço, eu vou procurar isso, é isso que eu quero. E ele virou para mim e disse: quando é que você começa no RH? Então isso foi sensacional, porque a conexão, essa comunicação, a fisiologia conta que você está pronto, ou que você está pronta. Né? A fisiologia nada mais é que um espelho do que está aqui dentro, do que está aqui dentro. Então, se você consegue verbalizar isso de uma forma coerente, de uma forma ecológica, de uma forma leve, as pessoas irão perceber também. É isso. Então, compartilhando um pouco para vocês aqui a minha jornada de transição de carreira, onde eu saí de uma área de operação e fui parar dentro de um corpo de RH e hoje, né, com muita felicidade no coração, eu assumo, né, o papel de head de uma área, um papel de head global de uma área, e acho que isso é muito poderoso para mostrar que não existe barreiras. As barreiras são impostas por nós. É a partir do momento que você é capaz de demonstrar protagonismo, de você mostrar responsabilização aos teus superiores, eles conseguem enxergar ali solução. Onde há responsabilização, há solução. Então, as empresas amam olhar para colaboradores que são solution makers, ao invés simplesmente de pessoas que trazem problemas à tona, que estão desesperadas em ouvir solução. Então, se coloque à frente, responsabilize por essa jornada. Não tente colocar a resposta na empresa ou no outro do porquê que a tua carreira não funciona. Tome a decisão, compreenda o que você quer de verdade. O primeiro passo é o que você quer de verdade. Você tem clareza suficiente sobre isso? E a partir desse momento, traga a responsabilidade a você sobre o que é preciso fazer. Mas não se esqueça, o autoconhecimento é extremamente essencial para que essa jornada tenha sucesso. É isso. Esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos que a gente, do Boteco Terapêutico, iremos compartilhar sobre transição de carreira. Beleza? Aquele abraço, espero que você tenha gostado. Beijo, vamos!